Nosso comportamento no trânsito diz muito sobre quem somos. A forma como nos colocamos diante das situações pode torná-las mais simples ou mais complexas. O mesmo acontece com o nosso comportamento no trânsito. Tudo depende de como reagimos às circunstâncias boas e más. Você se questiona sobre as suas próprias atitudes enquanto dirige? Já pensou como o seu comportamento no trânsito afeta a vida de outras pessoas? Não só no trânsito, como em qualquer âmbito da vida social, temos o hábito de julgar e criticar condutas alheias. Essa característica é saudável, desde que, além de percebermos as atitudes inapropriadas no outro, também sejamos capazes de reconhecer nossos próprios comportamentos inadequados. O que causa estresse no trânsito? Quais são as dicas para que você venha melhorar no trânsito? Estas e outras questões você fica sabendo agora no Acontece Podcast, episódio de número 16. Este podcast é uma produção do MS Press. Neste episódio, irei falar sobre estresse no trânsito. Estamos nas principais plataformas digitais, no Spotify, no YouTube, o Encore.fm. Você pode interagir através do e-mail acontece.redação@yahoo.com ou pelo WhatsApp 011 98728 8669. Nossos episódios são semanais. Permaneça por aqui. O Acontece Podcast começa agora e eu conto com você em estarmos aqui juntinhos até o final deste episódio do podcast Acontece, que irá falar sobre o que é útil para o nosso dia a dia. Afinal de contas, o objetivo do podcast Acontece é trazer informações que sejam relevantes para aumentar o seu conhecimento, e nossa pauta de hoje é sobre o estresse no trânsito e o que ele pode afetar na nossa vida. Vamos em frente. Começa agora o Acontece Podcast. Calor, congestionamento, ruas superlotadas, motoristas agressivos, dirigir no horário de pico. Situações que se repetem uma e outra vez na vida de todo motorista. Tudo isso pode gerar as mais variadas reações: irritabilidade, nervosismo, angústia, fatiga e tensão. Tamanha liberação de adrenalina só pode ter um nome: estresse. Essa palavra, tão temida por milhares de pessoas, invade ruas do nosso país e acompanha milhares de motoristas na sua condução no dia a dia. Por que será que dirigir provoca tantas sensações adversas? Especialistas explicam que o trânsito já é um causador de estresse por causa de todos os seus sinais e regras. Além do mais, a condução implica uma exigência imposta pelo próprio motorista para estar atento e alerta ao trânsito no intuito de reagir adequadamente a possíveis situações imprevistas. Por outro lado, dirigir é um ato social, já que motoristas devem conviver com outros motoristas, exigindo de cada um lidar com as mais diversas reações por parte de seus pares. Esta combinação de fatores pode desencadear as mais diversas consequências: situações de tensão, agressões e reações violentas. O resultado fica plasmado nas milhares de manchetes que dia a dia invadem nossos jornais. Discussões de motoristas com final fatal, acidentes no trânsito e inúmeras situações constrangedoras. O estresse é um sintoma que altera o estado das pessoas de uma maneira indescritível e é potencializado ao volante. É caracterizado por sensações de medo, irritação, frustração, desconforto, preocupação e por motivar pessoas a tomarem ações impulsivas, sem lógica e confusas. O estresse no trânsito pode ser um grande fator para a causa de acidentes. Ele é capaz de interferir na vida como um todo, em níveis extensos, tornando-se perigoso tanto para a mente quanto para o corpo, uma vez que pode atuar até fisicamente, gerando até as substâncias que provocam alterações musculares e neurológicas.
A vida moderna exige que as pessoas acumulem tarefas e responsabilidades, e com isso surge a obrigação de administrar tudo de forma equilibrada e saudável. Esse é um grande desafio para muitos e o impacto é enorme para que se consiga manter ou desenvolver o equilíbrio emocional. Muitas vezes, as pessoas se sobrecarregam e o estresse se torna uma realidade cotidiana. As consequências disso, além de serem prejudiciais para a saúde do indivíduo e para suas relações com os outros, em várias esferas da vida, acabam tornando o trânsito mais violento. Nessas situações, as regras de trânsito passam a ser ignoradas e o desrespeito de todos contra todos vira inevitável, o que acaba resultando no aumento considerável de riscos de acidentes. Tudo isso prejudica e causa danos direta e indiretamente todos os participantes, passageiros, motoristas e pedestres que compartilham o mesmo ambiente com o condutor estressado. Um trânsito estressante é doentio e violento. O motorista que não consegue conter seus impulsos e se permite conduzir em condições externas coloca a própria vida em risco. O desfecho disso tudo pode ser completamente desastroso. Há casos de acidentes e agressões físicas e verbais registrados no Brasil inteiro, o que preocupa autoridades e toda a sociedade, que é o efeito do estresse. Existem alguns comportamentos e exercícios que podem contribuir para diminuir os efeitos do estresse nas vias do país. Ficar atento, respeitar as regras de trânsito, buscar manter o controle das emoções e dominar a raiva quando ela surgir, visualizar as ruas como espaços coletivos que necessitam de empatia e gentileza. Além disso, deve-se preocupar manter um clima tranquilo dentro do automóvel e fora dele. Isso fará bem a todos. Evite buzinar se não for realmente necessário. Discutir ou fazer barulho em excesso para, assim, deixar o ambiente calmo. Junto com o estresse, vem a irresponsabilidade dos motoristas que desviam de forma errada enquanto estão em seus telefones ou correm perigosamente ao redor de outros carros. Tudo isso é o suficiente para testar a paciência de qualquer um. Em alguns casos, esses sentimentos podem levar a raivas nas estradas, ou uma condução agressiva causada por estresse ou raiva ao volante. Isso geralmente acontece quando os motoristas se sentem menosprezados, como em situação com outro carro cortando-os abruptamente. Algumas pessoas expressam sua raiva na estrada como acelerar em torno de um carro ou parar para entrar em uma briga. A raiva, frustração e irritabilidade em algumas pessoas faz com que eles tomem decisões piores do que fariam em outra situação. E, como consequência, pode levar a acidentes, danos e mortes. Outros trazem o estresse que estão sentindo em casa ou no trabalho enquanto dirigem, e algo pequeno pode levá-los a dirigir de forma agressiva. Muitos motoristas sentem que estão anônimos na estrada, o que os leva a tomar ações que de outra forma não fariam. Muitas vezes, as pessoas adotam uma persona enquanto dirigem, que é mais agressiva e rude do que é socialmente aceitável, porque não se acham identificáveis e não verão os outros motoristas novamente. Os motoristas também podem ter uma falsa sensação de que certas ações, como pisar no freio para desacelerar e depois acelerar, são fáceis e seguras de fazer. Mas este procedimento não é seguro e pode gerar consequências bem realistas. Quando se está com raiva, muitas vezes há dificuldade em olhar para uma situação de uma perspectiva diferente. Diante destas circunstâncias, que provêm do estresse, será possível relaxar e pegar mais leve na hora de dirigir? Acompanhe algumas sugestões que irão ajudá-lo a manter paz e tranquilidade ao volante. Diante de uma agressão, conte até 10. Se você se deparar com um motorista agressivo, mantenha a calma, respire e não devolva com a mesma moeda. Escutar música em alto volume é estridente, aumenta ainda mais a tensão.
Tente escolher estilos musicais calmos, que não perturbem sua capacidade de atenção ao volante. Se você perdeu a hora, com certeza vai dirigir tenso. Portanto, planeje melhor seu tempo. Se não for possível, escolha rotas alternativas para evitar trafegar por trechos movimentados, que só irão aumentar a tensão. Estresse e condução pode ser uma combinação perigosa, até mesmo fatal. Portanto, lembre-se, diante de uma situação constrangedora, mantenha calma. Nada vale mais do que preservar sua saúde mental e a sua vida. Espero que essas dicas sejam valiosas e você coloque-as em prática enquanto estiver ao volante. Ter consciência no trânsito, ter consciência tranquila, serena, ao dirigir, respeitando o espaço de outras pessoas e, obviamente, as pessoas respeitando também o seu espaço, o nosso espaço, do condutor veicular, tudo ocorra tranquilamente bem e possamos ter uma direção tranquila e uma direção segura. Finalizamos por aqui mais um episódio do Acontece Podcast. Muito obrigado por você ter permanecido por aqui. Se você nos acompanha pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal Acontece. Compartilhe em suas redes sociais os nossos episódios. Caso você tenha alguma sugestão de pautas, este podcast é seu. Anote aí o nosso WhatsApp, que é para que você possa estar nos enviando aí as sugestões. Nosso WhatsApp é o 011 98728 8669. Ou, se preferir, nos envie um e-mail para o acontece.redação@yahoo.com. Obrigado por você nos acompanhar e até o nosso próximo episódio.